Kelly é uma das três equações da cinemática do MRUV. Tu tens a sorvetão, vovô ateu e Torricelli. Essas aqui, ó, físico tem que ter tatuado isso aqui no antebraço, cara. Posso Muito copiar aí? claro, Eu copia. lembro, eu lembro da sorvetão. Então, só para a posição inicial, só para saber se eu estou lembrando. Posição final é posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. É isso, né? Isso aí. Aí depois Isso tem é a sorvetão, exatamente. isso. Aí depois tem a velocidade final, é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, Exato. e depois velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes aceleração vezes deslocamento. Exatamente. Tá bom. Muito bem. Bem, daí o esquema aqui é o seguinte. Você tem que ler o enunciado e entender o que é que o problema está pedindo, como a gente conversou, está pedindo a velocidade final, né? Uhum. Daí, se ele está pedindo a velocidade final, você vai usar uma equação que tem a velocidade final, já não pode ser sorvetão. Tá. Ele não falou de tempo, então não pode ter tempo, então não pode ser vovô ateu também, apesar de ter o velocidade final. Vai ter que ser Torricelli, entendeu? Essa é a lógica que a gente faz para escolher a equação. Daí, quando a gente começa a escrever as coisas na Torricelli, a gente repara que ainda faltam algumas informações. Primeiro, a gente não pode colocar 300 quilômetros por hora. Tem que passar isso aqui Metros para por metros por segundo segundo. Aham, se tu puderes fazer a conversão para mim, é 3,6, né? dividido por 3,6, isso mesmo. Sim. Dá 83,33. 83,83? 33. 83,33. Beleza. Ao quadrado, mais 2 vezes o A, que eu não sei, né? Vou ter que pôr aqui, não sei. Vezes o deslocamento, que foi 50 metros. Então, agora pode ser. Bem, agora nós temos, né, que encontrar o A, certo? Encontrando o A, a gente resolve o que o problema está pedindo. E para encontrar o A, é claro que a gente vai ter que usar informações de dinâmica aqui, ou seja, a massa, a força, né? Porque a gente sabe da segunda lei de Newton que força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se nós queremos a aceleração é igual a força dividido pela massa, certo? Uhum. Muito bem. Então, é isso. Então, tu podes agora terminar o problema, né? Será que tu Tá consegue, bom. né, terminar? Eu Sem, vou sem tentar. tirar muitas dúvidas, assim, para tu se sentir seguro, né? Tá. Beleza? Né? Quando tu chegares na resposta, você me passa. Já a velocidade final, beleza? Tá. Beleza. Quilos é a unidade padrão mesmo, né? De Sim. massa, né? Hoje é quinta ou hoje é quarta? Quarta. Ah, sim. Sim, sim, sim. Tá bom. Quilos é a unidade de massa. Quilograma, exatamente. É estranho porque tem o mil multiplicando grama, mas é como é, beleza? Tá.
Se, por exemplo, curiosidade, dúvida, se a aceleração ela dá entre 0 e 1, eu posso usar, eu posso multiplicar por 10 elevado, certo? Sim, você poderia Como que passar. chama isso? Você pode passar qualquer número para 10 elevado. Se chama notação científica. Tá. Não sei se vai ser muito útil nesse problema aqui, não. Cacete, tá muito estranho isso. Tá, eu cheguei aqui, 83,51 metros por segundo. Pode enviar para eu ver se está tudo certo. Tá. É porque você não tem a resposta aí. Ah, a força era 200? Era assim. Daí você usou notação científica. Mas eu não, na verdade eu só escrevi, não usei. Quando eu passei para lá, eu já passei 0,376, porque eu É. vi que ia multiplicar por 100 ali no final. Então ia matar esse 10 ponto a menos 2 aí. Bem, você não está errado. Vamos dizer assim, o número está certo. Mas não se representa a notação científica com um número maior que 10.
É sempre Ah, tá bom. entre, é sempre entre 1 e 10, tá bom? Ah, tá bom. Daí, jogou lá, já era. 83,51 metros por segundo. Tá, mas por que que não aumentou a velocidade? Não, nada. Tá certo É, essa conta, né? é porque 83,33, se passar para quilômetros por hora, deixa eu ver. Não, pode ser que seja pouco mesmo, né? Não sei. Mas é que tá, é tão pouco, né? Pensei que seria mais. Mas pode É, ser que seja. vai para 300, é quase nada. Não, a questão é que da 300, velocidade para aqui mudou 0,2 só. É é, quase um erro, quase uma coisinha de erro, assim. Mas beleza, tá certo, parece que está certo. Deixa eu contar, não vejo nada de errado nela. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Show de bola. Tu não tinha conseguido fazer sozinho aquela? O não. que que faltou para tu fazer sozinho? Tu conheceu o Essa Torricelli? Torricelli, isso. Ah, tá. É, Rapidinho, é você estranho falou que. que Diga, diga. desculpa, essas três fórmulas, você falou que elas pertencem ao quê? A cinemática. Ah, tá, você tinha falado algum outro nome, que era tipo, sei lá, bom, enfim, deve ter confundido. Tá bom. Daí, vamos ver a próxima aqui. Ah, sim, talvez tu está pensando em MRUV, né? Porque nós estamos falando de um movimento acelerado, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, Ah, quando é sim, uniformemente variado, você tem aceleração, aceleração, sim, aceleração. sim, sim. Às vezes você tem movimentos que não são uniformemente variados, eles são só uniformes. Daí a aceleração é constante, a velocidade é sempre a mesma. Mas aqui a velocidade varia. Então, essas são as três equações quando a velocidade varia. A equação quando a velocidade não varia é o sorvetinho. S igual a VT. Uhum. Ah, tá bom. Uma força, blá blá blá, é aplicada em um corpo, provocando um deslocamento, blá blá blá. O trabalho realizado. Estamos falando de trabalho, coisa que nós conversamos na outra aula, né? Uhum. Daí a gente conversou sobre várias formas, mas uma a gente passou muito por cima, que era essa. Bem, parece que as outras, né? Só que em especial aqui a gente está deixando claro a questão do produto escalar, tá bom? Porque você pode encontrar o trabalho, ele pode ser dado como produto escalar da força pelo deslocamento ponto a ponto. Mas aqui, Uhum. como a força é constante, é só fazer o produto escalar da força pelo deslocamento. Então, a gente costuma escrever assim, Tadeu, ó. Produto escalar, sacou? Daí o produto escalar é assim, ó, como o nome diz, é escalar. A tua resposta vai ser um escalar, ou seja, vai ser um número. Um número só. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. O escalar vai ser um número só. Não vai ter Tá. vírgulas. Vai ser a soma dessa multiplicação, com a soma dessa multiplicação, com a soma desta. Então você multiplica todo mundo e soma no fim das contas, tá? Então vai ser 30, 60, menos 60, menos 40? Exato. Putz, peraí, 60. Pois é, você se importa em me explicar a teoria por trás disso? Por que que ele me deu, por exemplo, a força nos três eixos e o deslocamento também nos três eixos? Bem, não consigo te dizer o porquê, né? Isso foi uma decisão dele. Ah, tá, beleza. Não tem Tipo, é muito dado assim o isso. que dizer, entende? Entendi. Daí a questão é que tu tem que entender o que que ele deu, né? Ele deu o vetor força, dado em três dimensões, e o vetor deslocamento também, dado em três dimensões. É isso. Daí, quando ele te dá nesses moldes, né, essas informações, você tem que usar o produto escalar para achar o trabalho. Né? Nós falamos de várias outras situações na aula passada, né, para trabalho. Uhum, Não são as que se encaixam nesse caso. A que se encaixa nesse caso é o produto escalar. entendi. Então tá, então 60 menos 40. Então dá menos, a resposta é menos 40, é isso? Sim,
Muito bem. Menos 40. Qual que é a unidade? Joule. Joules. O trabalho negativo quer dizer o quê? Que tu está perdendo energia, como se fosse uma dissipação. O objeto ele está se mexendo para um lado e essa força está atrapalhando esse movimento, entendeu? Como se fosse uma força atrito? Como se fosse uma força de atrito. Sempre que você fizer o trabalho da força de atrito, vai ser negativo. Boa, porque ele vai segurar o objeto, no caso. É, vai atrapalhar o movimento, exatamente. Tá. Vamos ver o próximo. Essa é a interpretação física. O trabalho realizado por uma mola apoiada em uma superfície. Pô, que tosco, hein? Nem para fazer um desenho. Tem o desenho? Peraí, deixa eu te Ah, mandar. é? Peraí. Acho que eu que não coloquei. Não, não tem o desenho. Tem não. Trabalho realizado por uma mola apoiada em uma superfície horizontal. Apoiado em uma superfície horizontal, então acho que a gente está falando disso aqui, se eu entendi bem. Então, a superfície horizontal está aqui está a mola. Sujeita a uma força de 10 newtons. De forma. Bem, a única força que está agindo aqui é 10 newtons, então. Ele não está falando nada sobre a força peso. Então tem uma força aqui de 10 newtons. Que deforma a mola por 2 centímetros. Vamos chamar de ΔX igual a 2. D, daí tem algumas respostas. Bem, o que tu tem que usar aqui é a lei de Hooke, que é a lei das molas, né, da força das molas. De modo geral, F igual a KX. Muito bem. Só que ele não quer a força, ele quer o trabalho. Então, o trabalho é KX ao quadrado sobre 2. Ok? O trabalho da mola é isso. Ok? O trabalho da mola. Tá. Mas daí você pode estar pensando assim, é uma coisa que eu saí da faculdade sem entender direito. Então eu vou te explicar para tu não passar por esse perrengue. Por que a fórmula é kx ao quadrado sobre 2? Se eu sei que trabalho é força vezes deslocamento. Sendo a força a lei de Hooke, era para ser kx vezes x, então. Então seria kx ao quadrado só, não seria kx ao quadrado sobre 2, né? Uhum. Entendeu o que eu quis dizer aqui? Sim. É uma dúvida muito razoável? Pois Uhum. é. Por quê? Porque nós estamos falando de uma situação onde, quanto mais você empurra a mola, mais força você precisa para empurrar, certo? A força não é constante. Exatamente, físico. Isso mesmo. Por isso que numa situação como essa não vale fazer essa parada aqui, ó. A força não é constante. Numa Porque situação como o K é o coeficiente da. o cara é uma constante, ok. Mas o que não é constante é a força. Quanto mais tu empurra a mola, mais força tu tem que usar para empurrar a mesma quantidade de centímetros, certo? Tá, entendi. Essa é a ideia. Então a força não é constante. Numa situação como essa que a gente usaria sem dó essa equação aqui, ó. Tu falou que estava com medo no outro aula. Porque a integral ela te dá a soma ponto a ponto. Então, ponto a ponto, aumentando ali a intensidade. Daí, eu não sei o quanto tu já estudou de cálculo, mas seria basicamente a integral de kx dx. K vai para fora da integral, integra o a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Daí tu chega na equação. Essa aí eu não ia conseguir fazer mesmo, não, porque eu tô noção zero de limite integral, Não, cara. tudo bem. A questão é que isso que eu fiz aqui é uma explicação para físicos. Para resolver a conta aqui, você só precisaria saber essa forma. Que, vamos dizer assim, vai estar lá no Halliday, vai estar lá no livro. Tu tem o Halliday aí, eu te passei, eu acho, né? Deixa eu ver. Pô, Por nome é que tu falou para mim que queria as coisas básicas, né? Mas é que assim, qualquer livro de física vai ter essa fórmula, seja do médio, seja da faculdade, tá bom? Essa aqui é uma fórmula que na escola a gente aprende e na faculdade a gente descobre por que ela existe, entendeu? Entendi, Define não. entendi. Mas isso é só, tu precisa só usar isso aqui, então. Kx ao quadrado sobre 2. Eu vou escrever assim, pois... Muito bem. Agora, ele te deu a força e te deu a deformação.
quando a gente olha para a equação do trabalho, não tem força, né? Tem só o kx ao quadrado sobre 2. Então, você vai ter que usar as duas fórmulas juntas para resolver esse problema, ok? Tá. Usar essas duas fórmulas juntas. Eu não quero te dizer o que fazer, porque eu acho que dá para fazer tranquilo. Eu só vou te dar um spoilerzinho. Primeiro, tu vai ter que usar a equação da força para achar alguma coisa que você precisa na equação do trabalho, tá bom? É o que eu posso te dizer. Não, eu, Eu acho que você bom, eu tenho consegue. F eu tenho F e tenho X, eu vou. Só que eu não tenho K, o K eu jogo na equação do trabalho. Exato, você pode achar o Eu K isolo o como K, força e depois joga no trabalho, exatamente. Muito bem. Cara, enquanto tu vai fazendo aí, eu vou no banheiro porque o problema estomacal está complicado hoje. Só um segundo. vai lá, vai lá.
E aí, carinha, conseguiu encontrar a resposta? Deu 10 joules. Dez. O que eu fiz? É, Isso significa que, bem, me manda aí, se tu quiseres. tá. Então, se você encontrou o K tem uma unidade, né? Newtons por metro. Daí Ah, você colocou aqui, para uhum. aí, daí 4, é isso aí, 10 joule. Boa. Deixa eu te falar, esse último que eu te mandei tava tranquilo, eu queria te mandar outro, eu vou te mandar agora aqui pelo WhatsApp. O 4 é tranquilo para ti, beleza. É, Junto. Uma faxineira puxa um aspirador com força de módulo 50 newtons em um ângulo de 30. Realizado pela força de exercício do aspirador. Ah, bom. Nós estávamos falando sobre isso na outra aula. Vou colocar aqui. Então a mulher está puxando assim, certo? uhum, Com a horizontal, ela está fazendo, de acordo com o enunciado, um ângulo de 30 graus. Daí a gente vai usar o que a gente aprendeu na aula passada, né? A força é constante, o deslocamento é na horizontal, trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Na prática, eu não gosto muito da ordem que as coisas estão. Eu prefiro escrever que é o deslocamento vezes a força vezes o cosseno do ângulo, porque esse cara aqui é o fx, que eu tanto falei na outra aula, lembra? tá. Ou seja, a componente x do vetor f, que é esse cara. Claro, a gente aprende esse jeito mais decorado, mais rápido, né? Que é sempre o cosseno. Então, beleza, a gente usa isso. Mas tu tem que lembrar que, na realidade, o que está acontecendo é que está rolando um deslocamento para cá, e quem está causando esse deslocamento é a componente x dessa força. Uhum, Que a gente costuma chamar de fx. E fx, por sua vez, é f cosseno θ. Falei para você decorar na aula passada, né? Sempre no horizontal é cosseno e no vertical é seno. Beleza? uhum. Então, é isso. Agora, Então, F é 50 vezes o cosseno de 30. Ah, tá. Tá, tá. Você só fez um. Tá, você só meio que destrinchou. Porque parte da fórmula é a parte. É f de x, como você tinha falado lá. Entendi. exatamente. Tá, deixa eu Beleza? fazer. Beleza? Será que tu consegue terminar aí? Consigo. Tá bom. Então, eu vejo a representação de deslocamento por S e por D minúsculo. Qual que é o mais usual? Para eu poder acostumar aqui, cara. Ah, cara, não sei. Normalmente física a gente usa R. Quando a gente fala R, a gente está falando de três dimensões. Quando a gente fala X, está falando só da horizontal. D normalmente está mais associado com o deslocamento independente da direção, entende? Mas Uhum, também D é muito utilizado aqui em trabalho, então é uma questão de estilo mesmo. Ok, D porque foi o que me veio à mente. tá.
Nesses materiais que eu tenho usado, ele usa bastante o S. Fiz errado aqui. E quando que o cosseno de 30? Cosseno de 30 tem que saber de cor também, é um dos ângulos notáveis, mas Sim. por hora, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Quando eu uso o, a anotação raiz de 3 sobre 2 e quando eu faço a conta mesmo de quanto é raiz de 3 sobre 2, Normalmente entende? na física a gente usa os números decimais. Normalmente na física a gente usa os números decimais. Por exemplo, que o resultado aqui é raiz, no final, fica 75 raiz de 3, entende? Então, fala que o raiz de 3 é o número que ele é, e pronto. Então, calcula a raiz de 3 mesmo, né? Sim. Tá. Claro que aqui, né, cara, é uma questão de assinalar, né? Então tem que calcular a raiz de 3 para saber qual é a resposta. Do Para jeito que chegar lá no tava, número. tu saber que é. Não sei qual é. Sim, e imagina se isso não fosse uma questão de assinalar, sacou? Aí eu acho que as duas respostas estariam As certas, duas talvez? valem, só que de modo geral os físicos escrevem em decimais. Tá, beleza. Sempre tomando cuidado com a quantidade de algarismos significativos também. O que significa isso? Desculpa. Bem, algarismos significativos são as casinhas dos números. Tipo, digamos, né? 8,25 newtons. Tem três algarismos significativos. Ah, entendi. A Tá quantidade bom. de algarismos significativos indica o grau de precisão da sua medida. Se você Uhum, está usando uma régua milimetrada, você vai ter mais algarismos significativos do que uma régua centimetrada, porque a milimetrada tem mais precisão, certo? entendi. Se você pega um cronômetro, desses de, né, de coisa corrida, assim, eles têm muitas.
Muitos números depois da vírgula, enquanto um relógio de cozinha não tem nada, né? E é isso. Entendi. Beleza, eu cheguei, consegui chegar aqui na resposta. 130. Deu 129,75, arredondando 130. Ótimo. Uma conta que eu acho que você, um pouquinho de esforço, conseguiria sozinho, né? Sim. Certeza. Não tem muitos segredos aqui. Temos outra? Tem, tem. Pode mandar. Peraí. Ah, não, é porque essa aqui você acabou de me falar hoje. Produto escalar de um vetor, ele tá 20i mais 10j por um outro vetor, 22i menos 5j, é o que a gente acabou de fazer em cima. Ah, Tá então bom. você já aprendeu a fazer produto escalar, beleza. Bom, Sim. E o último aqui, cara, peraí. Trabalho realizado por uma força variável. O que a gente viu agora há pouco, certo? certíssimo. A da mola também a gente já viu, tem um outro de mola aqui também, a gente já viu, beleza. Só que, então, vê, eu não vou, isso aqui não é um exercício, tá? Eu vou só te mandar aqui como que ele fez essa explicação. Aí vê se é próximo da explicação que você acabou de me passar sobre a mola e sobre a integral. Vamos ver. Só um segundinho. É sim, é a mesma coisa. Ele só explicou com um pouco mais de beleza, mas é exatamente a mesma coisa. É a definição da equação da energia do trabalho de uma mola. Tá bom. Você acha que a gente consegue falar de integral e derivada? Integral e derivada? Claro, eventualmente a gente consegue, sim. Tá bom. Eu queria caminhar para essa direção, então, cara, se fosse possível, nas próximas aulas. Certo. As próximas aulas só no fim do mês que vem, ou algo do gênero, né? Não, tem uma amanhã, né? Nós temos uma manhã? Que dia nós temos? Assim, sim, às 10, né? Isso. Isso. Perfeito. Então tá bom. Então tá bom. Sim, a gente começa, eu já vou fazer o seguinte, então, para adiantar uma coisa. É que assim, para saber derivada e integral, você precisa saber limites antes, né? Não sei o quanto você estudou limites. Não, limites eu tô bem, tô tranquilo. Pô, isso aí é uma frase forte. Tá bom. Limites eu não tô tranquilo, tá? Deixa eu refazer, então. Limites Às eu vezes acho que eu parece uns consigo. para mim aí que eu não sei, velho. Eu acho Não, não limite vou. às vezes mais difícil que derivada até. Tudo Não, bem. não vou com essa soberba, então. De modo geral, você precisa, mas nem tanto também. Agora, de fato, você precisa de muita derivada para saber resolver uma integral. Eu estou te mandando uma apostila que eu acho muito boa, muito direta ao ponto, não fica de enrolação que nem livro que a gente baixa por aí. E uma tabelinha de derivadas integrais. De Tá, modo, assim, você vai decorar as derivadas das integrais, as principais. Você vai só ter que fazer uma técnica ou outra para adaptar as suas derivadas integrais àquilo que está na tabela que eu te enviei. Então, você pode pegar essa apostila e começar a estudar direto de derivadas. Eu vou te mostrar especialmente de onde você tem que começar. Tem coisas que você já pode pular. A gente vai ignorar toda a parte pela definição, porque não precisa as definições. Precisa saber resolver derivada. Para ser uma função na tua frente, tu tem que saber derivar. Então uhum, você vai começar a partir daqui, ó. Página 114, regras de derivação. São essas regras que você tem que saber todas de cor. Beleza? tá bom, De novo, você não precisa se preocupar com as demonstrações, você só precisa decorar a regra. Vai estar escrito basicamente o que está escrito teorema. Beleza? tá bom, Se tu decorar isso, cara, já tá ótimo. Já na aula que vem, tu já vem com alguma coisa meio em mente, assim, vai conseguir pegar bem rapidinho, beleza? tá bom, combinado. Show de bola. Então, amanhã a gente se fala. Tá, você vai me mandar essa daí que Já, tá na já tela? está no teu zap, já. Ah, já tá? Beleza. Tá. Então tá bom. Amanhã, Valeu, então, obrigado, um cara. abraço, valeu, tudo de Um abraço, bom. tchau.